Lucas, capítulo 12, versículo 48. Diz assim: mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será aceitado, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Apresentar, queridos irmãos, queria dizer para os irmãos algo muito forte para nós, que há quanto tempo, é uma pergunta, não é uma retórica, há quanto tempo nós estamos na igreja ou frequentando na igreja? A outra, por quantas denominações passamos? A terceira, quantas vezes ouvimos a palavra de Deus? Como nós devemos nos comportar? São três perguntas que devem nos levar a refletir um pouco sobre isso, sobre Lucas 12, 48, em que o Senhor Jesus Cristo, se analisarmos a Bíblia Sagrada, ele, em vários pontos, ele chamava a atenção. Um dos pontos é quando ele chegou e falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O outro ponto é João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outro, João 6: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, ele chamou a atenção para várias pessoas, de várias situações. E João 14,6: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qual é a razão de Jesus estar falando tudo isso? Qual é a importância disso? E além disso, além de ele falar, quantas vezes nós já lemos todas essas palavras, mas ainda assim é possível que ainda não tenha feito o efeito necessário em que Deus espera que a palavra faça em nossas vidas. É possível, não estou dizendo que não, é possível que, não estou dizendo que sim, mas é possível que, de repente, não sei por qual motivo, todas essas palavras não tenham feito efeito na nossa vida. Mas por que isso? Porque tudo que Jesus falou exigia mudança de comportamento, exigia mudança de atitude, exigia mudança de vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então exigia a mudança na forma de viver e de andar. Se aquele que vos chamou é santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, pois está escrito: sede santo, que eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, 15 e
16. E aqui ele diz: mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Ou seja, quando ele fala aqui, quer dizer, olha, aquele que não soube, ou aquele que não recebeu, ou recebeu pouco, a mensagem, a palavra, o ensinamento, as orientações, mais uma vez, diz aqui, serão dignas de coisas de açoites, com poucos açoites serão castigados. Quer dizer que, tipo, como eu ouço muito a palavra, como eu sou exigido que haja uma mudança no meu comportamento, mas acontece que eu ouço a palavra quase todos os dias. Eu ouço no culto de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, no sábado, no domingo, e são mensagens diferentes, mas são a mesma mensagem da Bíblia, a qual exige de mim uma mudança de comportamento e de atitude. E mesmo assim, ouvindo, eu não consigo mudar. Essa é a diferença. Mas uma outra pessoa ouviu, um exemplo, ouviu a palavra numa segunda, numa quinta ou no domingo, menos vezes ouviu, então essa pessoa vai receber menos açoite, será menos castigada. Não vai ser a mesma exigência de quem ouve todos os dias a palavra. Não vai ser a mesma exigência. O castigo será menor. Na outra parte diz: e qualquer que é muito for dado, muito se lhe pedirá. Ou seja, aquele que constantemente ouviu a palavra, recebeu a palavra, esse sim será muito mais cobrado, será muito mais exigido. É isso que Jesus quer dizer. Mas por que ele quer dizer isso? Ele estava sempre pregando para multidões, sempre pregando, ensinando para multidões, sempre. Tinha aqueles que estavam mais próximos deles, porque com Jesus Cristo havia alguns grupos diferentes que andavam com ele. Tinha aquele grupo que estava preocupado com a multiplicação dos pães, e isso está lá em João capítulo 6. Vocês estão me procurando por causa do pão. Ou estava seguindo por causa dos milagres. Então, cada um com a sua necessidade. É o que a gente percebe hoje. Alguém disse: hoje eu vou para o culto, eu vou pegar minha bênção. Hoje eu não vou deixar de ir, porque eu tenho um propósito com Deus. E chegando lá, se eu for no culto hoje, Deus vai me honrar, vai dar minha vitória. Ou seja, a ideia não é vir para adorar a Deus. A ideia é receber algo de Deus. Eu vou porque eu fiz um propósito com Deus, que Deus abriu a porta do emprego. Então hoje eu vou para o culto. Só que tem muitos desses que, quando estão desempregados, recebem a bênção, não voltam no trabalho nem para agradecer. Haja vista os 10 leprosos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Os 10 foram curados, mas apenas
um voltou. Apenas um voltou. Uma coisa nós temos que aprender. Qual é a nossa ideia e intenção de estar na presença de Deus? Nunca deve ser para receber algo, porque o receber é automático. Ele sabe daquilo que eu preciso e necessito. Falando a palavra de Deus em Mateus 6,8, que antes de abrir a nossa boca, Ele sabe o que eu preciso. Não é proibido pedir, não é proibido não, mas não pode ser a minha prioridade, não pode ser a nossa prioridade. Adentrar a casa de Deus para receber algo, para receber uma cura, seja o que for. A prioridade nossa deve ser de adorar a Deus. Eu estive num culto maravilhoso da União Feminina da Conversão, chamado Tarde da Bênção, e naquele culto tinha uma mulher, a regente do grupo das irmãs todinhas, tinha que ver a irmã com o problema no fêmur, toda torta, e andando assim. Irmãos, eu não poderia perder essa oportunidade de estar aqui adorando a Deus. E você pensa que ela pediu cura? Você pensa que o Senhor tem misericórdia de mim? Não. E outra coisa, a irmã das irmãs, já abriu aí, irmã? Já pegou aí? Já abriu a pasta? Vamos lá, cadê a música e tal? Anota aquele agito, e ela vem assim de banca, cheia de dor. Esse troço dói. Pegou uma viagem longa em ônibus junto com as irmãs para ir lá para poder reger o grupo. Qual a intenção dessa mulher? Ela estava lá para adorar a Deus, e foi uma bênção. Regeu, cantou, deu glória, derramou a glória dele, porque a ideia de estar ali era única e exclusivamente adorar a Deus, que é digno da única glória. E quando fazemos assim, nós somos até curados. Aquilo que nós queremos receber, acabamos recebendo, porque a prioridade é adorar a Deus. A prioridade é bendizer o nome do Senhor. Mas quando você adentra a casa do Senhor, adorando na beleza da sua santidade, é verdade que dessa forma Ele trabalha com a gente, trabalha no nosso caráter, no nosso comportamento. A verdadeira adoração a Deus redunda em mudança de comportamento, redunda em tratamento de caráter e mudança de vida. A verdadeira adoração a Deus é andando segundo a palavra, ouvindo, analisando, meditando, fazendo tudo para praticar, fugindo da aparência do mal, tendo uma vida consagrada. E diz, bem claro, e qualquer que muito for dado, muito se pedirá. Outro exemplo, ainda que os irmãos estejam ali, e eu estou aqui fazendo uso da palavra de Deus, dá-se a entender que eu estou recebendo. Ou seja, imagine aquela pessoa que prega, mas não vive a palavra. Aquela pessoa
estuda, que anota. Alguns fazem esboço de pregação, leva tempo fazendo esboço, preparando, mas acontece que a vida dessa pessoa, embora tenha recebido conhecimento de Deus, não condiz com aquilo que prega, com aquilo que ensina, com aquilo que fala. Imagine isso, que essa pessoa recebeu de Deus, recebeu a revelação de Deus, recebeu a orientação de Deus, ou seja, tem muito mais possibilidade de saber de quem está ouvindo, mas a pessoa não vive isso, então a cobrança será maior, a cobrança será muito maior. Não tem como fugir dessa dura realidade. Todo pregador, todo ensinador, toda liderança que recebe de Deus, recebe o maná diretamente do céu, para passar para o seu rebanho. O rebanho ouve, pratica. Quando você olha e vê que houve mudança de vida, mudança de comportamento, mas acontece que o rebanho, ele olha para o altar e vê que aquele que está pregando não houve nem mudança de comportamento. Isso, aquele que receber bastante, será mais exigido ainda. Muito mais exigido, porque, amados, não é somente falar bonito, não é somente ter um português bonito, não é somente ser bom de argumento, porque tem pessoas que têm argumento para tudo tem argumento, fala bem, fala bonito, fala isso, fala aquilo. Isso para Deus é muito pouco diante daquilo que Ele exige. É muito pouco ou quase nada diante daquilo que Ele exige da tua igreja, que exige de nós. E aí, quando você, por exemplo, tem todo o tempo ouvindo a palavra, imagine todo o tempo participando da escola bíblica dominical, participando do culto de ensinamento, ouvindo pregações, e mesmo assim, nada disso faz efeito na vida da pessoa. Alguma coisa errada não está certa, não é possível. Mas Jesus disse: olha, vocês estão recebendo, e muito, e se não colocar em prática, vai ser exigido e muito. Vai ter uma alta exigência. Eu fico olhando essa palavra e quero imaginar aqui as pessoas que estavam ouvindo, se coçando, talvez olhando para um lado, olhando para o outro, tipo, não estou nem aí, não é comigo. Mas Ele vai colocar e vai dizer: quantas vezes você teve oportunidade? Quantas vezes você ouviu, mas fizeste ouvido de, como se nada estivesse acontecendo? Ouviu de mim, acabou. Entrar por um lado, sair pelo outro. Você até frequentava os cultos, você era assíduo aos cultos, mas parecia que tudo aquilo, parecia que a minha palavra não fazia efeito. Quantas coisas você ouviu, quantas vezes você ouviu a exigir, então você vai pagar mais caro pela sua rebeldia. Porque, irmãos, a palavra de Deus
No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 21, 22 e 23, diz que pecado de rebelião é igual pecado de feitiçaria. Agora imagine Deus comparar a rebelião de Saul com a obra de um feiticeiro, de um macumbeiro. Ele fez essa comparação, que o comportamento de Saul não condizia com aquilo que ele havia falado. Ele deu uma ordem. Qual foi a ordem que ele deu? Mata os amalequitas, todo, não fica nada, a imagem consome com tudo. O que foi que Saul fez? Pegou o rei Agai, que era rei dos amalequitas, colocou num quarto, deixou lá e não matou. E pegou os gados todinho. Pegou os gados, era para acabar com tudo. Era para acabar com tudo. E o Senhor falou: isso é rebelião contra a minha palavra. Então, quando eu ouço a palavra de Deus e eu obedeço, eu estou me rebelando contra Deus. Não é contra o pastor, não é contra o irmão, não é contra a irmã. É contra ele, que a palavra é dele. A rebelião não é contra o pastor, não é contra a irmã de inspiração, não é contra o presbítero, já não é contra ele. E ele compara, os irmãos confere interesse, está lá. 1 Samuel capítulo 15, a partir do verso 21, está escrito: não são palavras minhas. Ele compara a atitude, o comportamento, a rebelião de Saul com o pecado de feitiçaria. É duro, mas é verdade. E ele ouviu de Deus, foi orientado. Quantas vezes nós somos orientados e não levamos a sério? Por isso, quando ele fala também, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Muito se lhe confiou. O que é isso? Se lhe confiar? É ele pegar a palavra e falar: bom, estou te dando essa palavra. Eu estou lhe confiando a minha palavra. Ele espera que, ao confiar a tua palavra, a gente aceite, mas com responsabilidade. Aceite, mas viva como ela é, do jeito que é, não como a gente quer que ela seja. Porque, irmão, eu digo, não só eu, os pastores, pessoas, eles sabem pela Bíblia, que a porta da graça ela continua aberta, mas ela vai se fechar. Essa porta vai se fechar e depois não haverá mais jeito não. No céu não existe porta encostada não. Se a pessoa chegar lá e empurrar e não tem isso não. Ou ela está fechada ou está aberta. Lá, ou está fechada ou está aberta. Não existe porta encostada. Teve uma vez que uma pessoa falou: mas o pastor Leste fica com esse negócio. Não é bem assim não. Lá no céu você vai ter uma porta aberta, porta encostada, não tem o céu. Porque no céu da Bíblia, no céu de Deus, não tem porta encostada não. Ela está aguardando a gente chegar para depois se fechar. E depois não entra. Lembra bem da parábola das 10 virgens? Se eu abro, está fechada. Mas por enquanto, todos temos chances, oportunidades. Porque Jesus nos ama, porque é o nosso melhor. Que Ele quer o seguinte: enquanto ouve, enquanto escuta, coloque em prática. Porque se não colocar em prática, eu vou cobrar. É assim que quer dizer essa palavra. Se não colocar em prática, haverá cobrança. E cobrança em nível.
Quem recebe pouco, é pouco cobrado. Quem recebe muito, vai ser muito cobrado. E quem muito é confiado, mais será exigido. Exigido o quê? O cumprimento da palavra da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.